Oi, lindonas! E aí, como é que vocês estão? Cheguei em casa e vim aqui cumprir o que eu prometi pra vocês, de falar sobre Morena Iluminada. Vou fazer um quadro aqui, vou conversar com vocês toda semana sobre um procedimento, sobre um cabelo que eu fiz. Isso pode ajudar muitos profissionais. Quando eu fiz uma enquete, vou mostrar pra vocês aqui a enquete que eu fiz. Quando eu fiz a enquete, vários profissionais, muitos profissionais, queriam saber a forma que eu trabalho. Então, eu vim falar pra vocês como é que eu trabalho. Tem muitos profissionais iniciantes, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer várias análises de várias clientes que eu atendo. Então, vamos para o meu atendimento diferenciado, né? Se puder ajudar vocês, na enquete que eu fiz, muitos profissionais queriam saber a forma que eu trabalho. Eu vi que tinha muitos profissionais iniciantes, né? E é muito legal, né? Assim, a gente procurar ver a forma de que todo mundo trabalha, né? A gente que tem sede por essa área da beleza, a gente fica assim estudando, vendo cabelo atrás de cabelo, do cabeleireiro, jeito, e é sempre um aprendizado, né? A gente aprende um pouquinho de cada um, não importa se ele tá lá em cima, se ele tá muito bem na profissão, se ele tem não sei quantos mil seguidores, se ele tem um salão luxuosíssimo. Mas nós aprendemos a cada dia, a cada momento, com cada pessoa. Porque a vida é um aprendizado, né? Então, nós estamos nesse mundo para aprender. Então, vamos lá. Como que eu faço, né? Como que eu vou falar para vocês como que eu trabalhava antes, né? A cliente entrava em contato comigo e falava: Paulinha, eu quero fazer mecha. E eu marcava o horário, a cliente chegava. E eu falava como ela queria aquelas mechas. Ela mostrava na revista, celular, como ela queria. Eu tentava definir as mechas, né? Se era larga, se era grossa, se era mais nas pontas. E eu tentava entender o que a cliente queria, porque a cliente às vezes não sabe muito a diferença de balayage para californiana, para reflexo, para luzes. Então, até nisso, nós temos que saber identificar a linguagem, o que a cliente está querendo dizer com aquelas mechas. Então, depois que eu identificava o jeito que a cliente queria as mechas, eu procurava fazer daquele jeito que ela queria, daquele jeitinho que ela queria. E o que acontecia? Isso aí era uma surpresa. Porque a cliente dali, ela saía amando, porque estava muito parecido com o que ela me mostrou, ou ela saía se odiando. Você acredita? Eu já tive clientes que falaram assim pra mim: Paulinha, eu amei o teu trabalho. Ai, gente, minha franja tá grande, eu tenho que cortar e fica entrando no meu olho. Ai, que chato. A cliente falava: Paulinha, eu amei o seu trabalho. O seu trabalho tá perfeito, tá igual o da revista, mas eu não gostei em mim. Eu não me identifiquei. E agora o que eu faço? E aí? E o que você faz quando a cliente fala isso? Eu ficava apavorada, né? Porque assim, a satisfação da gente cabeleireiro não é só ver que o que a gente executou ali tá lindo, tá maravilhoso. Mas a nossa satisfação é ver que a cliente amou, que foi uma transformação assim, sabe? Só o cabeleireiro sabe quando ele faz o que a cliente sonhou, se enxergou. E só o cabeleireiro sabe que quando a gente recebe aquela cliente falando: eu amei, era assim que eu queria, eu fiquei linda, eu fiquei maravilhosa. Só o cabeleireiro sabe como isso é muito. Eu nem sou cabeleireiro, né? Tanto a maquiadora quanto o designer de sobrancelha, a gente que trabalha na área da beleza, é muito gratificante
ver de uma cliente o prazer de estar se vendo, que escolheu você como profissional e você deu aquele resultado que ela queria. E aquela cliente fica apaixonada pelo seu trabalho e só volta para fazer com você sempre, né? Isso é muito bom. Então, quando acontecia essas coisas, eu via que a cliente, eu falava, nossa, eu fiz o que você pediu, eu fiz o que você escolheu. E a cliente falava, não, Paulinha, eu sei que foi eu que escolhi, o seu trabalho tá perfeito, tá igual o da revista, mas eu não tô me identificando, eu não gostei em mim. Então, assim, quando a cliente ia embora, ela falava assim, tem como escurecer um pouco? Ou tem como clarear mais um pouco? Então, aquilo me causava uma tristeza, uma angústia, que eu acho que muitos cabeleireiros devem passar, né? Isso acontece com todo mundo. Olha, não fique pensando que só você, cabeleireiro que tá iniciante, que tá começando agora, que isso só acontece com você, não, tá? Isso acontece até com os bambambãs, os que já estão lá em cima, tá? Claro que acontece menos, acontece. Mas tem muita cliente que pede uma coisa, a gente conversa, fala que não fica legal e no final ela quer aquilo e depois ela não gostou, porque a gente tem que acabar no final fazendo o que a cliente quer. A gente aconselha e tudo, mas no final é ela que decide. Então, até os cabeleireiros bambambãs passam por essa frustração também, tá? Porque nem Jesus agradou a todos, quem dirá, nós cabeleireiros vamos agradar todas as clientes. Isso é normal, nós nunca vamos agradar 100%, tá? Então, aquilo me causava uma tristeza, uma angústia, que eu acho que muitos cabeleireiros devem passar, né? Isso acontece com todo mundo. Olha, não fique pensando que só você, cabeleireiro que tá iniciante, que tá começando agora, que isso só acontece com você, não, tá? Isso acontece até com os bambambãs, os que já estão lá em cima, tá? Claro que acontece menos, acontece. Mas tem muita cliente que pede uma coisa, a gente conversa, fala que não fica legal e no final ela quer aquilo e depois ela não gostou, porque a gente tem que acabar no final fazendo o que a cliente quer. A gente aconselha e tudo, mas no final é ela que decide. Então, até os cabeleireiros bambambãs passam por essa frustração também, tá? Porque nem Jesus agradou a todos, quem dirá, nós cabeleireiros vamos agradar todas as clientes. Isso é normal, nós nunca vamos agradar 100%, tá? Então, meninas, o que eu comecei a observar com isso? Cada cliente que sentava ali, que me mostrava a foto do trabalho que ela queria, e eu realizava daquele jeitinho que ela queria, e mesmo assim eu não sentia ela satisfeita, mesmo sabendo que eu dei aquilo que ela queria. Eu comecei a buscar mais cursos, mais técnicas, né? E aí não era só mais parte de mecha, de técnica. Já era uma outra parte que às vezes a gente não dá tanto valor, que a gente aprende no começo, quando a gente está no curso, mas que a gente acaba esquecendo. Porque essa já é a parte do visagismo. Você entender a fisionomia da sua cliente, você entender a cor da sua cliente, você entender a personalidade da sua cliente. Isso também faz muita diferença. Então, eu comecei a pegar um curso dali, né? Eu comecei a ir nos cursos e a escutar não só a parte técnica do que os cabeleireiros falavam, mas eu comecei a fazer perguntas do dia a dia de cada professor, de cada cabeleireiro. Eu comecei a perguntar para ver se batia com o meu dia a dia. E aí eu perguntava para eles, mas professor, e se ela não gostar? E se for assim? E se for assado? Então eu comecei a estudar essa parte, né, emocional. Comecei a pegar várias dicas de vários professores e comecei a fazer a minha técnica. E agora faz pouco tempo, foi assim, acho que foi de novembro pra cá,
eu comecei a colocar essa técnica em prática e comecei a perceber que essa técnica começou a dar certo. Eu comecei a perceber que assim, as minhas clientes de 100%, 80% estavam satisfeitas com o meu trabalho. Então isso é um percentual muito grande. Você sabendo que você não vai agradar todas as clientes, porque você não agrada 100%. E eu comecei a pôr essa técnica. E eu vou explicar para vocês. Não dá para passar tudo. Isso só fazendo um curso comigo. Só fazendo um curso comigo, para que eu possa te explicar detalhadamente como é que faz para captar mais clientes, como você agradar essas clientes. Mas eu vou passar aqui para vocês o que eu puder passar aqui para vocês, com certeza eu vou passar, tá? Então, assim, eu vou dar uma pincelada para vocês, mas vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Vou apresentar para vocês uma cliente agora de morena iluminada. Essa cliente chegou para mim, né? Ela já fez o orçamento comigo pelo Zap, falando que queria fazer morena iluminada. E eu perguntei o tom, né? Porque os tons tem acobreado, tem dourado. Eu queria saber se ela queria uma morena iluminada mais cheguei. Então, lindonas, o meu atendimento já começa pelo Zap. O meu atendimento diferenciado já começa pelo Zap. Já perguntando tudo assim que eu posso pela cliente. Ela já manda foto de antes e depois. Eu falo para ela mandar a foto de como é o cabelo dela, de como ela desejaria esse cabelo, para ela escolher no Instagram, escolher de qualquer profissional ou no Google, o que ela viu, ela me mandar. E quando ela manda a foto do cabelo, a cor, eu pergunto a ela, olha uma coisa que eu vou falar para vocês, em que faz muita diferença. Às vezes a cliente manda uma foto de um cabelo cobreado, de uma morena iluminada, ela manda foto de um cabelo cobreado. E olha, uma dica que eu vou dar para vocês. Sempre pergunta para a cliente que cor que ela está vendo naquele cabelo. Porque antigamente a cliente me mostrava e eu saía fazendo, porque eu enxergava eu enxergava aquela cor que, né, aquela cor dourada, ou aquela cor mais perolada, ou aquela cor acinzentada, né? A gente cabeleireiro, como a gente trabalha com cores, a gente sabe o que é puxado pro dourado, pro cobre, pro acinzentado. Mas o cliente, pegue essa dica, o cliente não sabe, ele gostou da cor, mas ele não sabe que cor é aquela, ele não sabe que é cinza, ele não sabe que puxa pro dourado, ele não sabe que puxa pro cobre. Então, quando eu peço, às vezes, o cliente para me mostrar a cor, eu falo para ela, que cor você tá enxergando aí, nesse cabelo? Aí ela... Ah, Paulinha, que cor é essa daqui? Aí sabe o que ela me fala? Ah, essa cor aqui, é aquela cor platinada. Aquele platinado bem branquinho. Meninas, vocês estão vendo aqui que isso aqui é um amarelo dourado, muito dourado. Isso aqui é um dourado. E tem clientes que às vezes falam, é aquele platinado. Aí vai uma cliente que enxerga esse amarelo branquinho, acinzentado, vai pegar e vai fazer um platinado nessa cliente que enxerga que isso aqui é cinza, mas na verdade ela gosta do cabelo dela puxado pro dourado. Mas ela tá pensando, porque a moda é tudo platinado, que isso aqui é um platinado. Aí vai você entender e fazer um platinado puxado pro cinza, pro branquinho, pra você ver se não vai ser uma decepção, que ela vai passar mal quando vê essa cor. Você vai ter que lavar, tirar aquele acinzentado tudo de novo do cabelo dela. Isso já aconteceu comigo. Por isso que agora eu faço a cliente mostrar.
Eu faço a cliente me falar que cor ela tá enxergando. Eu pego a cartela de cores e falo pra ela, não, essa cor aí não é platinada, não é branquinha, não, essa cor é dourada. Ó, não tem... Qual é a artista que você gosta? Aí fala Grazi, fala um montão de artista aí que tem um cabelo louro. Aí eu falo, ó, esse tom da Grazi não é platinado, não. Esse tom é pérola, esse tom é dourado, é por 9.3, é um amarelinho mais puxado, é um amarelo claro, mas com um pouquinho de amarelo. Ele não é puxado pro cinza. Então, meninas, eu converso com a cliente. Eu converso. Eu gasto saliva. Quando essa cliente ela vem, eu coloco ela no teste de mecha e começo a conversar com ela. Então, assim, no primeiro atendimento que eu tenho com ela, eu procuro saber se ela já teve louro, se ela já teve mecha, se ela já foi morena iluminada. Gente, a conversa com a cliente faz toda a diferença. É 50% de garantia do nosso trabalho. 50% de garantia do nosso trabalho é a gente entender o que a cliente quer. Porque às vezes nem ela sabe o que ela quer. Essa cliente, essa morena iluminada, ela falou pra mim que ela já foi loura e ela queria fazer morena iluminada. E ela falou que amava ser loura. Então, para e pensa comigo. Se ela amava ser loura, por que ela tá querendo fazer morena iluminada? Eu parei para pensar nisso. Porque ela pode vir com várias explicações. Pode vir que o coloro danifica muito, que ela não tinha tempo para tratar. Eu posso escutar isso e aceitar isso. Porque a cliente tem que ter tempo para tratar. Mas eu também posso escutar o que eu escutei da cliente. Que ela gostava muito mais de ser loura, mas que ela queria tentar uma coisa diferente. Porque ela gostava... de ter muitas mechas, mas às vezes ela não gostava muito do tom. Essa cliente falou. Por isso que ela queria ver se um tom mais acobreado ela ia gostar. Então, o que eu fiz? Eu vi pela cor da pele dela, eu fiz um teste, né? Eu faço um teste de cor da pele da cliente para saber se essa cliente ela combina com cores fechadas ou cores abertas. Aí, cada cabeleireiro pode entender da sua forma, mas a forma que eu tô entendendo desse jogo de cores está dando certo para mim. Então, assim, mesmo que uma cliente escolha, né, um morena iluminada fechado, eu sempre falo pra ela, eu converso com ela antes. Vamos abrir um pouquinho mais esse tom de morena iluminada? Porque eu acho que você combina com um tom mais claro. Eu explicando pra ela. Mas você não precisa se assustar. Que se você não gostar, é mais fácil a gente escurecer e colocar no tom que você quer. Agora, vamos supor que você não goste do tom que você escolheu. Aí vai ser mais frustrante para você. Porque se eu clareio muito, para escurecer é fácil. Agora, para eu pegar esse cabelo e clarear ele, não vai ser com coloração que eu vou conseguir. Eu vou ter que pegar essa mechinha de novo e para fazer a descoloração nessa mechinha de novo. E depois para catar todas essas mechinhas e ficar igual. Você vai acabar ficando um pouco mais mechada. Com mais mechas. E não pode ser assim. Você pode não ter essa satisfação. Aí eu converso assim com a cliente. Porque para mim é mais fácil. Porque o que tá me importando ali é ela sair dali muito satisfeita. Pode vocês assim tá pensando, ai Paulinha, eu vou gastar esse tempo, eu vou gastar essa saliva. Mas aí eu vou falar pra vocês, hoje eu gasto esse tempo, hoje eu gasto essa saliva, porque eu vi que isso foi fazendo as clientes voltarem de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 2 em 2 meses, de 5 em 5 meses, de 6 em 6 meses.
eu vi que as clientes foram voltando. Fazia trabalhos de corte, de tratamento, de tudo perto de onde elas moram, com o cabeleireiro que elas gostam. Mas na hora das mechas, elas voltavam para fazer comigo. Porque eu entendia, identificava o que ela gostava, o que ela queria. E elas saíam dali muito satisfeitas. Então, isso para mim, que eu comecei a ver isso, então hoje eu gasto a saliva, eu gasto conversa, eu explico. Porque eu não tô pensando só no agora, eu tô pensando no depois. Porque se eu foquei nessa profissão de fazer mechas, se eu foquei nessa profissão de transformação, então eu tenho que ter muitas clientes. Porque é um trabalho que só vai me render clientes daqui de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 5 em 5 meses. E se eu não tiver uma quantidade boa de clientes, como é que eu vou fazer meu salário? Então eu não posso me importar com a cliente, como assim, vai 1, vem 18. Vai, não posso, não é assim. Hoje em dia tem a concorrência é muito grande. Então, quanto mais eu conseguir agarrar aquela cliente e deixá-la fiel, melhor vai ser para mim e todos os dias eu vou gerar clientes. Todos os dias eu vou ter clientes. Então, mesmo que eu não consiga satisfazer aquela cliente 100% da primeira vez, mas eu sempre vou conversando com ela e na segunda a gente vai alcançar. Eu mostro para a cliente que eu estou preocupada em resolver o problema dela. Porque aparece muita correção de cor para mim. É muita correção de cor. E muitas das vezes eu falo para a cliente, olha, é correção. Mas eu vou conseguir melhorar em 70% ou 80%. Eu sempre prometo 70%. Porque eu olho o cabelo e falo, melhor do que está eu consigo deixar. Mas não vai ser aquilo que você queria, que você tanto sonhava. Então você tem que vir, continuar vindo, a gente tratando, fortificando aquele cabelo. Que na segunda vez ele já vai estar forte, vou conseguir fazer a mudança por completa e a gente vai chegar em 100%. Então você tá entendendo que essa atenção, esse cuidado vai fazer ela voltar para ela conseguir aquela correção de 100%, que é na maioria isso que é mesmo. Então deixa eu voltar para a cliente. Quando eu falei para ela que se podia clarear mais um pouquinho e deixei ela bem confortável para falar que se a cor não agradasse eu escureceria, ela topou. Porque eu não ia aumentar e acrescentar em nada, era o mesmo valor o trabalho. Aí tem cabeleireiro que pode pensar, não, se ela não gostar é ela que pague de novo. Saiba que muitas das vezes ela não vai gostar e não vai pedir para clarear com você. Ela vai procurar outra pessoa. E aí é que tá. Entendeu? Porque às vezes ela não sabe que a culpa é dela que ela escolheu aquela cor. Ela pensa que a culpa é sua. Você que não conseguiu realizar o cobre que ela queria. Então, por isso que eu converso com a cliente, tento identificar e mostrar para ela que a cor que ela tá querendo, ela não vai gostar dessa cor. Então, eu entendi isso. Com essa conversa, eu identifiquei, nessa conversa de intimidade, enquanto o teste estava ali. Primeiro no teste, vou falar para vocês. A aparência do cabelo não quer dizer nada. Muitas das vezes a aparência do cabelo tá péssima. O cabelo dessa cliente, super preto. Eu pensei que só ia dar para morena iluminada mesmo. Aqui tava uma cor na raiz, tava uns 5 palmos assim, tava com uma cor e o restante do cabelo bem escuro. Eu pensei, só vai dar morena iluminada. Quando eu fui fazer o teste, nossa, só com uma aplicação, foi pro louro 9. Foi um louro altura de 9. E numa aplicação só. Falei, menina, essa mulher pode ser platinada. E aí eu falei pra ela, olha, você pode ter a cor que você quiser. Porque o cabelo dela abriu numa altura de 9 com uma aplicação só. E super saudável. Então, aí eu falei, ó, você pode ter a cor que você quiser, você pode ser platinada. Mas quando fala assim, a pessoa que é morena iluminada, ela já fica assustada. Né? Porque assim, a mudança tem que ser aos poucos. A maioria das morenas iluminadas, elas vão passando, vão clareando
com o tempo, quando elas gostam muito. Mas o restante fica naquela cor mesmo, só fica naquele tom, só gosta daquele jeito. E tem gente que com o tempo volta porque acha que danifica. Danificar, a gente sabe que danifica, mas não danifica horrores, né? Não danifica. O moreno iluminado é o que menos danifica o cabelo. Mas elas têm que saber que qualquer processo químico, até uma progressiva, que se não cuidar, o cabelo não fica com uma aparência boa. O cabelo com química não é o mesmo do natural. Um cabelo com química não é o mesmo de um natural. Então, assim, tem clientes que já estão tão acostumadas com o seu cabelo natural que elas olham morena iluminada, elas olham os outros cabelos por aí, elas querem até mudar, mas elas acham que vai ficar da mesma forma que era, sem química nenhuma. Então, assim, nem com progressiva vai ter a mesma textura, porque progressiva é uma química. Elas podem ter essa sensação que tá lindo, brilhoso, maravilhoso, mas aquilo é uma capa. Se não cuida, se não hidrata, o cabelo fica fosco e fica com as pontas espigadas. Então, até uma progressiva tem que cuidar do cabelo. Então, eu vou agora mostrar em vídeo, explicando para vocês como tava a cor dela e como eu fiz, para vocês verem o que vocês acharam do meu procedimento, tá bom? Vamos lá. Então, lindonas, esse é o cabelo. Essa cliente, ela queria fazer morena iluminada do jeito que o cabelo estava, e eu conversei com ela que se ela fizesse morena iluminada e depois ela viesse fazendo progressiva, ia estragar todo o tom. E olha como é que o cabelo dela é cacheado. Então, fiz a progressiva primeiro na raiz, que ela gosta da raiz lisinha, né? Já estava aquele crescimento. Fiz a progressiva nela primeiro, tá? E depois que eu fiz essa progressiva nela, eu fiz um pós-química, tá? Fui lá e fiz um pós-química. A raiz dela já estava bem lisinha para fortalecer esse cabelo para outra química, que seria a coloração para uniformizar a raiz do cabelo dela. Aí é o meu pré-química, tá? Que eu adiciono com um creme de massa e faço esse pré-química. Por quê? Se vocês forem analisar, vocês vão ver que em cima tá mais claro. Mas ela já chegou com esse cabelo assim. Então, eu fui uniformizar, tirar esse avermelhado dessa raiz. Fui uniformizar o cabelo dela pra gente começar a fazer as mechas iluminadas, tá? Aí, ó, o cabelo já está no tom. Eu colori ele, uniformizei, tá lisinho, tratado, fiz o pós-química de novo. E aí, eu parti para as mechas. Cabelo super saudável. Tudo é você analisar, fazer toda a análise direitinho, teste de mecha, ver resistência. E preparei toda a morena iluminada, tá? Dessa cliente. E vou mostrar para vocês o fundo de clareamento. Ó, o fundo de clareamento eu deixei entre 7 e 8, tá? O cabelo dela abre muito rápido, com uma passadinha só ficou assim. No teste de mechas eu falei pra vocês que o cabelo dela dava até pra ser platinado. Olha aquela mecha ali, ficou quase no 9. E aí tá o resultado. Esse foi um resultado, eu fiz mais para o dourado. É que a luz aí não ajudou muito, mas o cabelo dela ficou bem claro e ela ficou apaixonada. Porque a foto que ela me mostrou, ela queria bem cobre e bem escuro. Eu vou mostrar para vocês na luz, olha só como é. Eu botei bem mais pro dourado. E a cliente se amou, ela se amou. Ela ficou encantada, ela ficou apaixonada por esse cabelo. Tá bom, lindonas? Então, lindonas, aí tá o antes da cliente e aí tá o depois. A cliente ficou maravilhada, ficou se amando e fez um textão para mim. Então, é isso que eu falo para vocês que vale. Isso vale tudo. Vale todo o sacrifício, essa declaração. E aí, lindonas, gostaram de eu compartilhar com vocês a minha forma de trabalhar? Eu espero que possa ajudar vocês. Vou falar para vocês aqui os pontos positivos, tá?
de tudo isso, é tanta coisa para falar. Vocês veem como é que deu minuto pra caramba. Eu quero que vocês entendam que isso tudo que eu falei é mais focado para os profissionais, tá? As lindonas que ficaram até o final, que não é profissional, que ficaram a título de curiosidade, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Não deixem de curtir e me falem se gostou. E os profissionais que ajudou, os cabeleireiros iniciantes, se puder curtir, comentar, pra gente interagir aí sobre esse assunto, eu também vou agradecer bastante, tá bom? Então deixa eu falar pra vocês os pontos do que eu gostei, né? Só foi possível eu fazer tudo isso com a cliente graças a conhecimento, né? De estudar bastante, né? Eu correr atrás para ter esse conhecimento. Segundo, ter materiais de qualidade. Não adianta você ter técnica se você não tem produtos que somem com você. Então, assim, a progressiva que eu trabalho, ela é compatível com descoloração. A progressiva eu posso fazer ela no mesmo dia e depois fazer as mechas, que tem toda a compatibilidade e não danifica o cabelo. E o pré-química e o pós-química restaura tudo que o cabelo estava danificado, e se ele vier a sensibilizar, ele restaura também. Qual outro? Terceiro, fiz uma técnica, a cliente escolheu uma técnica de morena iluminada que só dá para usar com cachos. Até isso você tem que parar para pensar se vai ser o dia a dia da cliente, se ela vai manter aquele cabelo muito glamouroso e se quando a técnica que ela escolhe, se depois vai ser prático para ela, porque tem muita cliente que escolhe cabelos de artista, mas que não vive e não cuidam que nem artista. Então, isso vai influenciar depois até ela querer escurecer esse trabalho depois. Então, eu fiz uma técnica que daria para ela continuar usando liso, que seria legal para ela. E isso também foi um ponto que ela gostou, foi positivo. Fiz uma cor que ela amou e que na próxima vez ela vai fazer mais claro, porque ela super gostou. Essa cliente está alegre, então ela fechou mais serviços. Por último, que já falamos demais, a cliente amou o atendimento diferenciado. Ela sentiu todo o meu atendimento, tudo que eu conversei, tudo que eu falei. Ela saiu super amando, agradeceu demais. Falou de outras experiências, de outros salões chiquérrimos, de pessoas super conceituadas que ela teve, que não deu essa atenção para ela, que ela não teve essa mesma satisfação. E que ela falou que fez toda a diferença esse atendimento. Então, você tá vendo? E não foi só ela, eu tenho outros casos aqui, tá? Então, esse vídeo foi demorado, eu quero que vocês me deem o feedback se vocês gostaram, tá? Vocês cabeleireiros iniciantes, se serviu para ajudar vocês, se vocês identificaram com alguma coisa. Espero que vocês curtem, se vocês não me seguem, que vocês me sigam e que vocês comentem aí pra gente interagir. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Eu parei aqui, fiz com todo amor e carinho, tá? E se tiver muitas curtidas, tiver muito comentário, eu vou falar de cada semana, de cada experiência, de cada cliente, porque cada uma é uma história diferente, é um atendimento diferente, é um procedimento diferente, e que no final a gente consegue chegar e elas fazem esses depoimentos e eu coloco aqui e compartilho com vocês. Se der muitas curtidas e muitos comentários, eu faço o próximo vídeo na semana que vem, tá bem? Que tem uma correção de cor maravilhosa, que quem olha assim fala: nossa, não dá pra fazer esse cabelo não tem solução, só corte, tá bom? Então um beijo e até a próxima.